Boa noite a todos. Muito bem-vindos para essa live. Estou muito feliz com o convite. Agradeço imensamente o convite da Hebraica, em especial a Marisa e a Andréia, que estão liderando aí de forma voluntária esse movimento. E hoje eu sou convidada da Hebraica Nossa Casa, essa plataforma de conexão com tantos sócios, com tantas pessoas que nesse momento não têm a possibilidade de se encontrar fisicamente. Então eu agradeço muitíssimo o convite de estar com vocês aí para poder compartilhar o tema de hoje, o papel do futurista e do futurismo em tempos distópicos. Muito obrigada mesmo pelo convite. A plataforma Hebraica Nossa Casa é uma plataforma que está conectando pessoas nesse momento que é impossível a gente se conectar fisicamente, e trazendo conteúdos relevantes e pessoas com diversos temas. Então é com muito prazer hoje que eu faço parte desse time e dessas pessoas que estão aí compartilhando conhecimentos e visões, né, informações para que a gente possa se conectar e para que a gente possa ficar mais pertinho. Então agradeço imensamente. O tema de hoje é o papel do futurismo em tempos distópicos. Então, para quem não me conhece, eu sou Sabina Deveik, eu sou caçadora de tendências, sou futurista, sou pesquisadora de comportamentos há mais de 20 anos. Para quem não sabe o que é um caçador de tendências e um futurista, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar sobre o que é um futurista, o que é um caçador de tendências. Caçador de tendências, na verdade, é uma profissão considerada de uma das profissões do novo milênio, mas muita gente não sabe o que é. É um profissional que fica pesquisando e captando os sinais emergentes da sociedade, né? Mas tem muitos movimentos que os futuristas conseguem captar, conseguem antecipar para que empresas, marcas, organizações e pessoas possam entender melhor como se posicionar, como ter uma conversa relevante, como conversar de forma mais coerente também com o consumidor. Então vamos lá. O objetivo dessa live, então, é a gente falar sobre o papel do futurista, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho há mais de 20 anos como futurista, como caçadora de tendências. Eu, de formação, sou jornalista. Eu comecei a minha carreira profissional no estado de São Paulo, cobrindo cultura no Caderno 2. E muito cedo eu me descobri como empreendedora, numa época em que nem existia a palavra empreendedorismo. Era muito interessante que a gente era ou um profissional autônomo, ou a gente trabalhava dentro de uma organização. Então, gente, eu era considerada meio um ET, né? Porque muito cedo eu descobri que eu queria trabalhar de forma independente, né? Essa coisa da liberdade do trabalho para mim foi sempre muito importante. Então, para mim, o choque, né, de estar trabalhando em casa dessa forma remota não foi tão grande como para muitas pessoas, né? Em 1999, eu fui fazer um mestrado em comunicação em Milão, e nesse mestrado eu conheci um sociólogo chamado Francesco Moratti, que é presidente da Future Concept Lab, um dos institutos de pesquisa de tendência e comportamento mais renovados, pioneiro nessa pesquisa de comportamentos. E eu fiquei fascinada pelo tema, né? Ele tinha naquela época, em 1999, uma rede de correspondentes, de caçadores de tendências, que eram esses pesquisadores, essas antenas sensíveis que captavam 360 graus sinais emergentes em moda, em design, em arquitetura, sustentabilidade, mobilidade urbana, cultura, livros, filmes, e a gente fazia então uma leitura desses sinais e quais eram os padrões repetitivos desses sinais ao redor do mundo. Então, em 1999, eu virei uma caçadora de tendências,
parte dessa rede da Future Concept Lab e desde 2000 trabalho com isso. No começo foi muito difícil, porque as empresas ainda não entendiam qual que era o papel de um caçador de tendências, de um futurista num negócio, numa empresa, né, num empreendimento. Então as pessoas queriam saber muito qual que era aquela lógica linear, o que eu ganho com isso, né? E na verdade no começo foi bastante difícil, então comecei a trabalhar muito para marcas internacionais, até que em 2004 a gente foi chamado para um projeto mega estratégico da Havaianas, que naquela época estava internacionalizando a sua marca e estava criando novas categorias de produto. Então só tinham chinelos e eles queriam saber quais eram as novas categorias de produtos que eles poderiam ter no futuro. Então nós desenhamos um mapa do futuro, né, de quais seriam as novas categorias de produtos, né? Então todos esses produtos que vocês estão vendo hoje são fruto daquele projeto, e a gente fez também uma grande pesquisa global sobre a percepção da marca em mais de 15 países, né? Uma das direcionamentos estratégicos, por exemplo, foi a abertura da loja conceito da Havaianas na Oscar Freire, e naquela época eles não tinham. Então, na realidade, foi um espaço de comunicação da marca. Então, um futurista, um caçador de tendência, é esse profissional que olha para o presente para antecipar o futuro. Na realidade, eu sempre digo que o futuro é um lugar que não existe. O futuro é um lugar que se constrói a partir das escolhas que a gente faz no presente. E eu tenho lido bastante coisas sobre esse momento, que está totalmente conectado a essa ideia dos futuros distópicos, né? O que é a palavra distopia, né? A palavra distopia vem do grego. Dis é ruim, topia, topos é lugar, esse lugar ruim. Então está muito relacionado aos filmes de ficção científica, que normalmente são bastante distópicos, que mostram uma humanidade com medo, um futuro opressor, um futuro ruim, né? E eu prefiro olhar esse momento não como um futuro distópico e um presente distópico, mas como uma possibilidade de criarmos uma utopia, um topos, um lugar melhor. E aí vão me falar, nossa, mas Sabina, você está sendo meio poliana, né? Não, na realidade é através da imaginação, é através da criatividade, através dessa possibilidade de imaginarmos o futuro, esse futuro desejável, é que nós poderemos criar realmente o futuro que a gente quer. Eu tenho lido bastante coisas, principalmente do Yuval Noah Harari, que eu gosto muito. Eu acho que ele tem uma clareza de pensamento muito interessante. Ele diz que nesse momento a gente está num ponto de mutação, né? De escolha dos caminhos de futuro. De um lado, a gente pode escolher um caminho, que era o caminho que a gente vinha vindo até agora, que era um caminho de individualidade, um caminho de fanatismo, de opressão, de xenofobia, de isolacionismo, e a gente percebe que esse caminho não deu, na verdade, bons frutos. Só que a gente tem hoje uma possibilidade de escolher outro caminho, outras estradas. E ele diz que o maior inimigo nesse momento não é o próprio vírus. Na realidade, o maior inimigo somos nós. Em que sentido? A gente pode escolher tomar um caminho, né, de isolacionismo, de fanatismo, xenofobia, porque a gente pode sim ficar mais fechado, ou a gente pode se reconhecer definitivamente como uma comunidade de destino, como uma comunidade global interconectada. Então, na realidade, a gente já sabia que nós estávamos interconectados economicamente, mas nós não sabíamos que nós estávamos conectados culturalmente e emocionalmente. Então, nesse sentido, a única maneira da gente conseguir combater esse futuro distópico é que a gente vire uma comunidade solidária, onde os governos possam trocar informações do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Se faltar equipamento ou respiradores num país, a gente poder trocar e cada um mandar para outro lugar, porque a gente sabe que tem lugares
regiões que são mais desenvolvidas e outros lugares que são menos desenvolvidos, que vão precisar de mais ajuda. Então, nesse sentido, é uma escolha, né? Então, eu sempre digo que o futuro, ele não é dado. O futuro é um lugar que a gente escolhe todo dia, né? E é muito interessante que a gente tem indícios, né, desse futuro, e é justamente essa minha profissão, procurar esses indícios do futuro, né? Esse é o meu trabalho diariamente. Então é muito interessante porque nesse momento é um momento de muita criatividade para mim, porque eu tô vendo tantas mudanças e tantas acelerações de comportamento. Bom, se vocês estiverem gostando, coloquem aí coraçãozinho pro Instagram também entender que esse conteúdo é relevante. Vamos lá. Se eu dissesse para vocês, eu vou ler algumas previsões de futuro e vamos imaginar o que vocês fazem com essas previsões. Vamos lá. A gente sabe que a humanidade vai mudar nos próximos 20 anos muito mais do que toda a história da humanidade. Então, até 2030... vamos lá, as pessoas viajarão 40% do tempo, né, até 2030 em um carro sem motorista. Até 2030, nos Estados Unidos, teremos 4,5 pacotes entregues com drones voadores. Até 2030, nós usaremos impressoras 3D para imprimir refeições e passaremos a maior parte do tempo livre em uma atividade que ainda nem foi inventada. O mundo viu mais de 2 bilhões em 2030, verá mais de 2 bilhões de empregos desaparecerem, com mais de 50% deles estruturados como projetos de freelancers, ou seja, as pessoas não vão estar contratadas em organizações estruturadas, ao invés desses empregos em período integral. Mais de 50% das empresas da Fortune 500 de hoje vão desaparecer. Mais de 50% das faculdades tradicionais entrarão em colapso. A Índia ultrapassará a China como o país mais populoso e mais denso do mundo. A maioria das pessoas vai parar de tomar pílulas, né, remédios, medicamentos, em favor de um novo dispositivo que faz o corpo fabricar suas próprias curas. Até 2030, a privacidade pessoal e os carros voadores serão tópicos importantes para a gente discutir. E aí a pergunta que eu faço para vocês, escutando, né, todas essas previsões, que são coisas que estão ditas em relatórios, né, tem vários relatórios disponíveis no Google que a gente tem muitas informações sobre esse possível futuro e com dados realísticos do que pode acontecer no futuro. Mas se eu disser para vocês, vocês acreditam nessas previsões? Provavelmente, vocês podem até escrever aqui para mim, provavelmente todos vão dizer, nós acreditamos nessas previsões, né? Quando a gente diz, por exemplo, que mais de não sei quantos milhões de empregos vão ser roubados, né, por robôs, né, pela inteligência artificial, isso é um dado importante, né? Apesar de que eu acho que não vão ser roubados, mas eu tenho a ideia, tenho o pensamento de que, na verdade, os seres humanos vão ser colocados em trabalhos, vão deixar de fazer trabalhos automáticos para ser colocados em trabalhos pelos quais foram projetados para fazer, né? Que são trabalhos onde a gente vai acessar a criatividade, a colaboração, o nosso poder de sentir, de empatia. Bom, mas então, voltando aqui, provavelmente vocês vão dizer, eu acredito nessas provisões, mas se eu dissesse para vocês, o que vocês fariam na direção de mudanças pessoais ou profissionais escutando essas previsões? Porque muitas pessoas, por exemplo, entendiam que a digitalização, né, dos negócios era um tema importante. Mas é muito interessante que agora, nesse momento, muitas pessoas estão se dando conta de que, nossa, eu não digitalizei a minha empresa, né? A gente já sabia, né? Eu fazia gambiarra digital, porém eu não digitalizei a minha empresa. Então, muitas vezes a gente escuta esses futuros, mas a gente ainda não consegue internalizar esses futuros. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse momento, gente. Tem um projeto que chama Millennium Project
e nesse projeto tem uns 15, 17 temas de desafios do futuro para o planeta. Desde a mobilidade das cidades, as cidades inteligentes, o tema da saúde, o tema da sustentabilidade, o tema ambiental, enfim, tem inúmeros desafios. Vocês podem até dar um Google lá, Millennium Project. E nesse projeto, por exemplo, já há uns 20 anos atrás, estava dito que certamente, né, aconteceria, tinham previsões que ia acontecer uma pandemia, e uma pandemia muito provavelmente vinda da China, por conta da densidade populacional, por conta das questões sanitárias, né, das feiras na China e etc. Muita gente, né, todo mundo escutou isso, governos, pessoas, né, que estão ligadas, né, a esses assuntos importantes, mas a gente não fez nada, né? E é por isso que o Covid-19 é considerado um cisne negro. Eu não sei se todos vocês sabem o que é um cisne negro, mas atualmente o coronavírus está sendo considerado um cisne negro. O que é a teoria do cisne negro? Tem um escritor chamado Nassim Taleb, e é um cara que estudou muito filosofia, e ele é de origem árabe, e ele durante muito tempo, na infância dele, ele conta que ele ficou confinado em bunkers, e a família dele era uma família bastante culta. E durante esse tempo de confinamento, ele leu muita filosofia. Na vida adulta, ele começou a engrenar pela área financeira e trabalhou muito com a área financeira. E mais tarde, ele juntou essa ideia da filosofia com a área financeira e criou, né, e escreveu um livro sobre a teoria do cisne negro. Qual que é a teoria do cisne negro? A teoria é que por um elemento da filosofia, um conceito, na verdade, da filosofia, que é o conceito de indução, durante muito tempo se induziu, a partir da observação de cisnes, né, e que só existiam cisnes brancos. Então, a partir da observação de 10 mil, 20 mil, 1 milhão de cisnes, se constatou a partir da indução que todos os cisnes eram brancos. Isso durou durante muito tempo, essa crença. Porém, um dia se descobriu uma espécie de cisne que era um cisne negro. Ou seja, a ideia é que é um evento imprevisível, impensado, que muda um monte de coisas ao redor dele. E é por isso que o coronavírus é chamado de um cisne negro. Porque apesar de terem previsões, né, de futuristas, de pessoas que trabalham com essa sensibilidade do futuro, esse futuro ainda não estava incorporado, né? Então, se acredita realmente que o coronavírus foi esse evento imprevisível, apesar de existirem várias informações dizendo que, obviamente, não. Outra coisa interessante da gente pontuar é que os seres humanos, eles têm uma forma de pensamento que é uma forma de pensamento linear. Nós estamos acostumados a pensar de um modo linear. Nós gostamos de situações que sejam repetidas, de situações que sejam mais cômodas, situações que nós conhecemos. Quando a gente tem uma grande mudança na vida, no trabalho, é muito difícil a gente se adaptar. O mais gostoso é a gente ficar mesmo naquela situação que a gente conhece. Então, vou ler para vocês o que o Nassim Taleb fala sobre essa natureza humana de não conseguir lidar com o imprevisível. Ele diz o seguinte: a natureza humana nunca foi preparada para assimilar os cisnes negros. A fim de que um acontecimento para nós faça sentido, tendemos a forçar uma ligação lógica, como ele diz, para amarrar os fatos através de flechas de relacionamento. Pois é mais fácil para nós lembrarmos-nos de uma sequência de eventos logicamente encadeados do que armazenar ocorrências aparentemente díspares. Ainda o autor, o ser humano normalmente é sedento... Desculpa, gente, peraí. É sedento por regras e tem uma preferência
por histórias compactas e que fazem alguma lógica depois de ocorridas. O perigo dessa visão é que a simplificação foge totalmente da realidade complexa entre as relações interpessoais. Desculpa, gente, que eu acabei de dar uma aula de 1 hora e entrei na live. Vamos lá, então, a ideia, gente, é que o ser humano, alguém falou, a zona de conforto, né? A gente está acostumado a ficar naquilo que a gente conhece. Então, normalmente, os eventos que são desconhecidos não são eventos que estão no nosso horizonte de futuro, né? E é muito interessante isso, porque a gente, com essa ideia de pensamento linear, a gente, pela primeira vez, está tendo que lidar, a gente está tendo um laboratório em massa sobre o conceito de exponencialidade, né? Que é um conceito bastante explorado quando a gente fala de organizações de futuro, né? O que são as curvas exponenciais? As curvas exponenciais são curvas que têm um crescimento, é tipo o fenômeno do Pokémon, né? De um dia para o outro tinha um monte de gente caçando Pokémon, milhares de pessoas ao redor do mundo numa curva exponencial. O vírus é muito interessante que ele nos ensina o que é a exponencialidade, porque ele não contagia de 1 para 1, mas contagia de 1 para muitos. Então, tem uma teoria muito interessante, né, de um dos fundadores da Singularity University, que é o Peter Diamandis, que fala sobre os 6Ds das organizações exponenciais. Então, eu vou falar sobre esses 6Ds para ver se vocês conseguem fazer a correlação com esse momento. O primeiro D é o D de digitalização. Então, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, vamos pensar numa coisa bem simples. Por exemplo, eu sou palestrante, né? Se eu faço fisicamente o meu evento e estou ali falando com determinadas pessoas de maneira presencial, eu não consigo me exponencializar. Então, como é que seria uma forma de eu exponencializar o meu negócio? Eu, por exemplo, criando um curso online ou, por exemplo, gravando essa minha palestra no YouTube e disponibilizando para um número maior de pessoas, e aí a minha voz consegue chegar a um número muito maior de pessoas. O segundo D é o D que ele chama de deceptive, né? A gente sempre tem uma curva que parece que é uma curva meio... com todas essas tecnologias novas de futuro, realidade aumentada, machine learning, deep learning, né, robótica, todas elas parecem que elas não vão crescer. Mas tem um determinado momento que é um momento de disrupção, de disruptividade. E o conceito de disruptividade tem tudo a ver com inovação. O que é disruptividade, gente? Eu gosto muito de dar o exemplo do Uber, que é muito fácil de entender. O Uber, por que ele é um negócio disruptivo? Na realidade, o Uber não inventou nada de novo. Ele inventou um como novo, não um o que novo. Então, muitas vezes a inovação tem muito mais a ver com o como do que com o que. Já existiam táxis, já existiam carros, já existiam motoristas, já existia celular, já existia tecnologia disponível, já existia desemprego. Ele simplesmente conectou os pontos de uma maneira que disruptou o negócio. Depois, um outro D é o D de desmaterialização, que é um conceito que a gente está vivendo hoje. O que é desmaterialização? Vamos pensar, por exemplo, eu quando eu era pequena e eu viajava com meus pais e a gente, por exemplo, estava numa viagem, eu levava câmera fotográfica analógica, dentro da câmera fotográfica tinha um filme 36 ou 24 poses da Kodak, que inclusive faliu porque não conseguiu ver o digital chegando, e quando a gente ia fazer ali a foto, a gente ficava 2 horas se posicionando, porque se borrasse, né, a foto, a gente perdia o papel fotográfico, que era impresso, e isso custava muito dinheiro. Tá tudo desmaterializado. Eu não tenho nem mais a câmera, não tenho nem mais o filme, nem o papel fotográfico, está tudo no meu celular. E quando eu faço isso, eu desmonetizo. Ou seja, eu não pago pela câmera, eu não pago pelo filme, eu não pago pelo papel fotográfico. E o último D da curva é o D de democratização. E quando isso acontece, eu dou acesso a um número muito maior de pessoas. Então todo mundo concorda que desde a classe baixa até a
classe alta, a gente tem, todo mundo tem um celular, pode ser que seja melhor qualidade ou pior qualidade, mas todo mundo tem acesso ao celular, né? Então isso foi uma grande democratização. E hoje eu gosto de falar muito desse conceito de desmaterialização do mundo do trabalho, que é algo muito ligado ao conceito futurista, né? Que hoje justamente a gente está tendo um laboratório em massa de trabalho remoto, de trabalho desmaterializado. Aí vamos lá. Se eu dissesse para vocês também, olha, até 2030, mais de 90% de todos os crimes serão resolvidos via inteligência artificial, coleta de dados e outras formas de vigilância. Como é que a gente imaginaria esse futuro? Então, a gente pode imaginar, nossa, o setor de vigilância está crescendo e está crescendo também as discussões sobre invasão de privacidade. Mas quando a gente diz quando a gente dá esse dado, né, nós somos obrigados a pensar e a considerar o que é esse futuro desejável. Então, o que quer dizer isso? Então, por exemplo, se 90% então, de todos os crimes vão ser resolvidos via inteligência artificial, isso quer dizer que, na verdade, os policiais, os juízes, os advogados vão ficar sem emprego por conta disso? Isso vai criar um sistema de justiça mais justo realmente? Isso vai criar uma sociedade mais segura ou vai criar um relatório mais assustador para se viver? Então, quando a gente lida com o futuro, né, um futurista, ele entra sempre em territórios desconhecidos e muitas vezes num território de imaginação. Então, o futuro, ele não está dado. A gente sempre trabalha com três ou mais tipos de futuro. Então, a gente diz os 3 P's, né, do futuro. Os futuros prováveis, os futuros possíveis e os futuros plausíveis. E, na verdade, tem um quarto futuro, que é um futuro desejável. Então, para todo dado de futuro, a gente constrói alguns cenários, né? O cenário A pode acontecer isso, o cenário B pode acontecer isso, o cenário C pode acontecer isso. E o cenário, na verdade, que eu mais gosto é o cenário do futuro desejável, que é justamente aí que é meu contraponto com relação à distopia. Alguém está falando aqui, Alex, tem um episódio do Black Mirror que mostra exatamente essa coisa da inteligência artificial. Então, normalmente, o Black Mirror é um exemplo clássico de futuro distópico, né? Mas quando a gente fala justamente em futuros desejáveis, é um futuro utópico, é um futuro que a gente está projetando. Ninguém quer projetar um futuro pior, né? Eu acredito piamente que um dos papéis, né, de um futurista é realmente criar esperança, né? É no lugar de imaginação, é no lugar de criação que realmente a gente vai poder criar esse futuro. E é por isso que uma das metodologias também da gente fazer análises de sinais emergentes do futuro tem a ver com essa ideia de pesquisar os planos culturais. Então, uma das metodologias clássicas que eu uso é dos 4 P's. People, Places, Plans e Projects. Então, vou contar para vocês mais ou menos como é que é o meu método de analisar esses sinais emergentes da sociedade. O primeiro P é o P de People, né? Pessoas. Então, a primeira coisa quando a gente quer analisar, né, fazer uma radiografia, né, do presente, é a gente analisar pessoas. Não, como elas se comportam, como elas se vestem, como elas agem, como elas se agregam socialmente, como elas vivem, como elas consomem, como elas trabalham. Então, esse é o primeiro P de People. O segundo P é o P de Places. Quais são os locais, né, dentro das cidades, dentro do mundo, né, porque esse é um trabalho que é feito globalmente, que encarnam essas novas sensibilidades. Então, bares, restaurantes, baladas, museus, todos esses locais que de alguma forma vão nos dizendo sobre novas sensibilidades, novas formas de varejo, lugares que têm uma linguagem diferente e que vão nos mostrando essa possibilidade de construção de futuros emergentes. O terceiro P é o P de planos,
que são os planos culturais. Então, são filmes, são livros, são exposições, arte, mídia, YouTube, festivais de música, tudo aquilo que é uma produção cultural. E para mim, esse é um dos lugares mais interessantes, né, de pesquisa, porque normalmente os artistas são grandes inovadores. E os artistas têm essa capacidade imaginativa, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, filmes de ficção científica, né? Desde Blade Runner até Matrix, por exemplo, se a gente olhar o Matrix, já tinha lá contido, naquele filme lá atrás, dados de realidade virtual, dados de realidade aumentada, de realidade mista, né? Então, muitas vezes, os artistas, né, e pessoas que trabalham com arte, trabalham com cultura, têm essa capacidade de imaginação do futuro. Se a gente pegar, por exemplo, os Jetsons, gente, 1960 e tralalá, né, do Hanna-Barbera, né? Os personagens andavam em carros voadores, né? Quando que a gente ia imaginar, em 1960, que no futuro poderiam existir carros voadores, né? Claro que a gente não está vendo agora carros voadores, mas eu não sei se vocês sabem, mas o Uber, já existe um teste aí de Uber, inclusive já existe até em Dubai, que chama Uber Air, que são drones sem pessoa, drones autônomos, não tem ninguém dirigindo, que vão levando as pessoas de um lugar para outro. Então, ao invés de você chamar um carro de Uber, você vai chamar um drone para poder se locomover de um lugar para outro, né? Então, esse lugar, né, de pesquisar os planos culturais são muito interessantes. Por exemplo, livros, é super interessante quando a gente vai numa livraria, né? Se a gente estivesse aqui conversando, mas quem quiser colocar, por exemplo, que livros, o que vocês percebem como os livros que mais vendem hoje? Quais são os títulos que mais vendem? Se vocês quiserem escrever aí para mim. Eu, por exemplo, vejo muito livro de autoajuda, né? Muito livro que diz assim, como fazer não sei o quê. E a gente realmente, por que está vendendo livro de autoajuda? Porque a gente está vivendo um momento de grande fragmentação do ser humano. A gente, durante muito tempo, a gente viveu e agora talvez a gente começa a talvez rumar num comportamento diferente, mas o ser humano estava desconectado dele mesmo, estava desconectado do outro e estava desconectado do mundo. Então, a gente estava tão desconectado do mundo que a gente não se sente parte da natureza. E é por isso que a gente vai retirando da natureza e a gente não devolve. Essa desconexão com o outro tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Eu acredito que a gente estava usando, a tecnologia estava sendo usada para automatizar. A gente estava virando quase que robôs, gente. Muitas vezes, assim, eu saía para ir em restaurantes e via casais, assim, cada um no seu celular, sem conversar. Jovens também, eu tenho uma filha de 18 e um filho de 16 anos, e é um desafio, eu acredito que muito de vocês têm esse desafio, justamente de como é que faz para um ser humano que nasceu na era digital sair do digital, né, e poder criar conexões verdadeiras, poder criar empatia. Então eu acredito que a gente estava extremamente automatizado na tecnologia e agora a gente retorna a tecnologia de uma forma mais humana. Então a gente está começando a humanizar a virtualidade. Então, a gente retorna, hoje é o nosso único meio de conexão, gente. Por exemplo, hoje eu poderia estar dando essa palestra live, né, e depois abraçar vocês, a gente trocar, né, conversar, mas a gente está fazendo isso a partir do único meio possível, que é o meio virtual. Então, a gente está humanizando essa tecnologia, né? Então, por isso que eu digo que a gente estava extremamente desconectada. A gente tem dados, por exemplo, em 2019... a Organização Mundial de Saúde detectou o burnout como uma das grandes doenças do mundo do trabalho. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Não existia um equilíbrio entre as esferas do pessoal e as esferas do trabalho. As pessoas e as organizações estão doentes, né?
níveis de ansiedades absurdos, níveis de depressão absurdos. Então o que é que está acontecendo, né, com o nosso mundo, né? Quais são esses futuros desejáveis para o nosso mundo? Na realidade, somos nós que vamos criar esse futuro desejável, né? Então aqui tem gente falando humanizar a tecnologia, isso mesmo, né? Silvinha está colocando, mas assim como estamos humanizando, quando isso acabar, será que para a nova geração especialmente não voltará a ser como era? Então, Silvinha, esse é um grande questionamento, né? As novas gerações, para elas não tem uma diferenciação entre o mundo real e o mundo virtual, né? O mundo real e o mundo virtual é uma coisa só, né? Então, eu acredito que o que vai acontecer é que talvez o papel da educação mude e talvez as escolas se deem conta de que a educação precisa mudar. Então, por exemplo, introduzir técnicas de meditação, de mindfulness para as pessoas dentro da escola, introduzir menos decoreba e menos dados, porque está tudo no Google, né, nas enciclopédias, e talvez trazer uma educação mais experiencial, uma educação mais próxima da natureza, uma educação onde a gente já vai aprendendo, por exemplo, a lidar com educação financeira, onde a gente vai tendo que lidar com o mindset de startup, né, com essa realidade complexa. Enfim, então eu acredito que vai vir na base, né, na base da educação. Então, gente, tem uma frase do Thomas Frey também que eu gosto muito para falar de futuro, que ele diz assim, ó: a ignorância é uma parte valiosa do futuro, né? Eu gosto muito disso, porque ele diz assim: se nós soubéssemos o futuro, teríamos poucas razões para votar, por exemplo, numa eleição. Se a gente sabe quem vai ser eleito, para que a gente precisa votar? Ou sediar um partido surpresa, ou iniciar algo novo. Então, é claro que eu não acho que a gente precisa saber todos os cenários futuros, mas sim, eu acho que tem grandes temas da humanidade, por exemplo, a questão da sustentabilidade, gente. A sustentabilidade não é mais uma tendência, faz 20 anos que eu vou em palestra e falo sobre sustentabilidade, mas parecia algo que era intelectualmente compreendido, mas não estava ainda compreendido intrinsecamente, nem pelas empresas, nem pelas organizações. Agora, nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento, né, sobre esse assunto, né, da relevância desse assunto da sustentabilidade, não só ambiental, mas da sustentabilidade social, humana, 360 graus. Tanto é que no ano passado foi eleita como personalidade do ano a Greta Thunberg, né, uma menina de apenas 16 anos, né, que criou um movimento global, o Fridays for the Future, simplesmente indo toda sexta-feira em frente ao parlamento sueco para falar sobre as questões ambientais. Essa menina, ela está modificando o futuro, gente. É uma menina que está criando um futuro desejável, né? Então, e ela tem apenas 16 anos e eu estou convencida que as novas gerações são as gerações que vão fazer essa grande transformação, né? Eu tenho feito tenho pensado muito, né, sobre as analogias, né, do coronavírus. Inevitável, né, a gente não falar sobre isso. E uma das analogias que eu fiz é assim: a primeira delas olha que interessante, o coronavírus, ele toca as pessoas, né, e adoece as pessoas na respiração. E parece, então, que o nosso mundo estava precisando respirar, pausar. Então, a gente está vivendo o que a gente chama de The Great Pause. Assim, a gente deu um stop geral, né? E parece que agora as pessoas estão começando a, sabe, respirar, poder olhar para dentro, poder ter um ritmo diferente. Então, parece que nosso espaço ficou comprimido e o nosso tempo ficou alargado. Nosso tempo cresceu e nosso espaço se restringiu. Então, parece que a gente está começando a fazer uma nova relação entre quantidade e qualidade, entre cronós,
né? Os gregos tinham duas formas de ler o tempo, que era o cronós, que era a passagem do tempo cronológico, né? O tempo do relógio, e a gente estava no cronós, né? Tudo automatizado, né? De repente a gente estava correndo atrás das cenouras e a gente nem sabia mais se a gente gostava de cenoura, né? E a outra noção de tempo é a noção de kairos, que é a qualidade de tempo, né? Então parece que a pandemia está nos dando a possibilidade de a gente recuperar a qualidade do tempo. Como é que a gente quer usar o tempo? O que é essencial, né? O que vale a pena? O que eu compro, né? O que eu valorizo, né? Outra analogia que eu faço é das máscaras, né? Então olha que interessante, agora a gente está tendo realmente que usar máscaras. Mas será mesmo que a gente não estava vivendo máscaras sociais? Quais eram essas máscaras sociais que faziam com que as pessoas estivessem tão desconectadas, tão doentes, tão tristes, né? Com tantos amigos no Facebook, com tantos amigos no Instagram, mas de fato se sentindo tão sozinhas, né? Outra analogia que eu faço, que é uma metáfora, né? Que eu acho até triste, né? Quem que o vírus está levando? Está levando os mais velhos, o que é muito triste. Porém, se a gente for analisar, está conservando as crianças. E as crianças muitas vezes não têm nem um sistema imunológico super forte. Então é muito interessante. Será que a gente está precisando levar o velho, né? E não são os velhos, né? É o velho, o pensamento antigo, o pensamento individualista. É hora da gente dar espaço para o novo, para esse futuro que não existe, para esse futuro que a gente quer construir, né? Então, justamente, para mim, uma das questões mais importantes, né, de um futurista é construir essa esperança, né? E a gente está justamente nesse momento onde talvez a gente tenha a possibilidade nas mãos. Eu acredito que agora todos nós somos uma espécie de futuristas, porque a gente tem a possibilidade agora de transformar, de mudar, de ver, de olhar para dentro. Essa história da gente ir para casa, estar confinado, o mundo virou a nossa casa virou o nosso refúgio, a nossa casa virou o nosso bunker, então é uma possibilidade da gente olhar para dentro, né? E ver o que eu posso mudar, qual o futuro que eu quero construir, né? Então, gente, como a gente está já quase no finalzinho da nossa live, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui, que eu estou super disposta aí a responder para vocês, mas eu queria deixar já para vocês um pensamento, algo que eu pesquisei aí. Na verdade, duas coisas eu queria compartilhar. Uma sobre o Covid, né? Essa visão de futuro do que vai mudar, que é de um co-presidente da Transition Network, que chama Peter Lipman. Ele diz uma coisa super bonita. O Covid-19 se tornou um dos professores mais eficazes e impactantes do nosso tempo. Está fornecendo uma lição avançada sobre os sistemas de pensamento, tornando 7,8 bilhões de cidadãos do planeta estudantes novamente. Sim, alguns de nós já aprendemos essas lições intelectualmente, mas agora nossos corpos também estão aprendendo. Temos plena consciência da nossa interconexão global. Somos muitos e somos um. Nós respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma água, andamos na mesma terra, promovemos a mesma rede global de conexões sociais, econômicas e culturais. Você achou que não importava o que acontece do outro lado do mundo? Você achou que não importava se as pessoas vulneráveis da sua comunidade não tivessem seguro de saúde que cobrisse o teste do Covid-19? Bem, agora nós sabemos que ignorar nossa condição fundamental de interconectividade nos leva a projetar instituições que falham completamente em momentos como esse. Em outras palavras, é hora de arrancar o véu da irrealidade. Na realidade, eu só acho que a gente se deu conta de que a segurança é uma ilusão.
A gente está vivendo realmente um presente que é complexo, já vivíamos, né? Um presente complexo, um presente volátil, um presente cheio de possibilidades, e que para tratar desse mundo complexo hoje precisamos também a gente precisa de mais diversidade, de pensamentos múltiplos, de pessoas que olhem para o futuro e colaborem, né? Não tem mais como a gente olhar para o futuro de maneira individual. Cooperação, né? O é um novo paradigma. Cooperação, cocriação, colaboração, competição, inclusive entre concorrentes. Deixa eu ver aqui quais as tendências, Rony, quais são as tendências para o nosso futuro próximo? Bom, Rony, acho que dava uma próxima live, mas vamos lá. Bom, para quem se interessar, eu vou dizer para vocês, na quarta-feira, dia 29, eu vou estar fazendo um webinar sobre as macro tendências aceleradas pela pandemia. Quem se interessar, tem um link lá na minha bio no Instagram, sabina.deveik, e aí vocês têm mais informações. Não vou ficar fazendo aqui propaganda, mas acho que pode ser interessante para as pessoas que quiserem continuar essa discussão. Mas, Rony, eu acho que assim, tem algumas coisas acontecendo. Acho que algumas coisas que foram aceleradas. Então, acredito que uma delas é a questão ambiental, porque a gente está vendo, assim, pela primeira vez, uma recuperação como nunca antes vista da natureza. Então, a gente não tem mais trânsito, então a gente está vendo golfinhos voltarem em Veneza, as águas claras. Parece que na China, em 3 semanas, gente, eles deixaram de emitir uma quantidade de CO2 no ambiente equivalente a 1 ano de CO2 de Nova York. Então, é uma quantidade absurda, só na China. E isso correspondia a 6% da emissão de CO2 no mundo. Então, acho que a questão ambiental deve ser acelerada. Acredito que essa questão da colaboração, eu digo que a gente está transitando de um paradigma do ego, e a gente está indo para um paradigma do eco, né? Eco não só de ecológico, mas ecossistemas, ter uma visão sistêmica, ter uma visão mais solidária, mais colaborativa, né? E a gente está vendo muita coisa interessante acontecer. Outra coisa que eu aponto é a desmaterialização do mundo do trabalho e do mundo da educação. Então, isso não quer dizer que todos nós vamos trabalhar em home office para o resto da vida, mas sim, eu acho que vai ter um repensar, um ressignificar, porque não tem mais sentido ficarmos 5 dias por semana do jeito que a gente estava no mundo do trabalho. A gente viu que dá para fazer um monte de coisa diferente. De repente, as viagens que a gente fazia de trabalho, algumas não precisarão ser feitas, a gente vai poder fazer remoto. Tem outra coisa interessante acontecendo, que é essa junção da vida pública com a vida privada, que eu acho que é um território muito interessante que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está aqui, vocês estão vendo ali, estou no quarto da minha filha, vocês estão vendo como é que é minha casa, um pedacinho da minha casa. Muitas vezes a gente está em reunião, passa filho, passa cachorro, uma pessoa pedindo não sei o quê. Então tá todo mundo agora se colocando de maneira vulnerável. Nossa vulnerabilidade está aparecendo. Então parece que a gente está começando a desfazer um pouco essa separação entre o mundo profissional e o nosso mundo pessoal, o que trazia muita fragmentação realmente para o ser humano, né? Então é hora da gente trazer a nossa vulnerabilidade. E eu acho que essa possibilidade, a casa, né, sendo agora esse espaço público e privado, a gente faz yoga, faz comemoração online, trabalha, cuida de filho, cozinha e etc., tá dando essa possibilidade dessa intersecção. Outra coisa que eu vejo é o conceito de autossuficiência crescendo. O que quer dizer isso? Com a pandemia, a gente se deu conta de que muitos dos nossos recursos a gente ficou com medo de não ter recursos, né? Recursos de saúde, recursos de alimento, muita gente foi lá e estocou um monte de coisas. Então, cada vez mais, esse conceito de autossuficiência vai crescer. Então, em que sentido? Aquaponias, jardins verticais, a possibilidade de você
poder se retroalimentar, né, através de uma horta urbana dentro da sua casa, a questão da água, né, então o reuso da água, porque a gente já teve uma crise sanitária, né, já foi um alerta. Impressoras 3D, então a tecnologia de 3D é uma tecnologia que possibilita também a autossuficiência, que é muito interessante, porque ela possibilita a gente fazer numa escala muito grande e de um jeito muito rápido. Bom, gente, são alguns comportamentos que eu vejo crescer, mas realmente tem outros relevantes, mas quem quiser, lá no meu perfil, lá no meu Instagram, tem um monte de informações, a gente pode continuar batendo esse papo, tá bom? Então, para terminar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, pelo convite da Hebraica, a Marisa e a Andréia, que foram tão queridas de me convidar para esse espaço virtual, mas um espaço onde eu me sinto super conectadas com vocês, e um espaço que me dá a possibilidade também de chegar em muitas pessoas que eu não chegaria se fosse no presencial. Então, para terminar o nosso papo aí sobre o futuro, eu vou deixar aqui uma frase para vocês do Titãs, que é da minha época, de uma música que chama Daqui Pra Lá. O futuro é hoje, cabe na mão. Era um pacato cidadão, sem documento, não tinha nome, profissão, não teve tempo. Mas certo dia deu-se um caso e ele embarcou num disco e foi levado para bem longe do asterisco em que vivemos. Ele partiu e não voltou porque não quis. Quero dizer, ficou por lá, já que por lá se é mais feliz. E um espaçograma ele enviou para quem quisesse compreender, mas ninguém nunca decifrou o que ele nos mandou dizer. O futuro é hoje, cabe na mão. Então, é isso aí, gente. Eu acho que o futuro nós construímos, ele não é um lugar dado. O futuro ele não existe, ele se faz a partir das nossas escolhas no presente. Então, eu espero que todos nós, nesse momento, possamos fazer escolhas conscientes, escolhas melhores, escolhas que possam trazer um futuro desejável para todos nós e que em breve a gente possa realmente ver a concretização desse futuro que a gente imaginou. É isso aí, gente. Muito obrigada aí pela audiência. Espero ver vocês mais vezes e obrigada mais uma vez pela Hebraica por ter feito esse convite maravilhoso. Um beijo!